Oi, pessoal, tudo bem? Todo mundo por aí? Pessoal, só confirmem aí para mim se vocês estão conseguindo me ouvir, quem já está aí na sala. Pode ir ali no Q&A e só dar um ok aí, vi que tem um pessoal entrando ainda. Bom, dá um minutinho aí, tem pessoal entrando, tô entrando aos pouquinhos. Vocês já estão vendo a minha tela? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Se não estiverem ouvindo, mandem aqui no Q&A. Ah, valeu. Vamos dar alguns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Quem quiser pegar um café. Pegue um cafezinho, pegue uma água, o caderninho para anotar. Bom, acho que a gente pode ir começando aqui. A galera tá falando que tá ouvindo aqui. Tá bom, então. Ótimo, obrigada, gente. Um delayzinho. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Apresentação, conforme o pessoal vai entrando aqui. Bom, pessoal, então, primeiramente aí, prazer, obrigada, né, pela presença de todo mundo hoje. Eu sou a Jéssica, o Vini aqui também vai estar aqui hoje. A gente vai estar falando um pouquinho sobre automação de marketing, então como que a gente faz aí para ganhar tempo, aumentar as vendas e também esquentar os leads aí que estão frios na base. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas para vocês. Então, já me apresentando oficialmente, eu sou a Jéssica, né? Trabalho aqui como especialista de sucesso do cliente na RD há mais de um ano, mas já tenho algum tempinho de experiência com atendimento ao cliente, mais de 3 anos na área de CS, bastante tempo atendendo clientes. Não sou formada na área de marketing, mas acabei aí vindo para esse segmento, como algumas pessoas aí também que assumiram as funções de marketing, então aprendi bastante coisa também ao longo desses anos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Vinícius, também trabalho como especialista em sucesso do cliente aqui na RD há mais de um ano. Sou formado em administração de empresas e tenho mais de 5 anos aí de experiência com SaaS e também atendimento ao cliente. Estou acompanhando vocês também hoje aqui no nosso webinar de automação. Show. Bom, então aqui passando a nossa agenda de hoje, o que a gente vai falar, né? Automação tem muita coisa, a gente sabe que é um assunto bem mais complexo, que gera bastante dúvida. Então, o intuito aqui hoje é a gente introduzir um pouquinho o que é o fluxo de automação, então falar um pouquinho ali o básico mesmo para vocês, explicar os tipos de fluxo que a gente pode criar, tem mais de um tipo, vários inclusive, então a gente vai entrar em alguns, trazer alguns exemplos, e falar depois, né, como a gente analisa esse fluxo. Então, o fluxo ali, quem já entrou naquela telinha, tem várias abas, então a gente entender como que faz essa análise, além de trazer regras gerais e boas práticas também do fluxo, que é uma parte bem importante, e fiquem atentos. E no final a gente vai responder algumas perguntas. Teve algumas pessoas que já colocaram na landing page ali de inscrição a pergunta, então a gente vai responder essas perguntas. E enquanto isso, vocês podem ir mandando aqui nessa caixinha onde está escrito QIA aqui, que aí a gente vai compilando e vai respondendo no final. Caso a gente não consiga responder tudo, né, a gente vai tentar, mas se não der, depois falem com o especialista de sucesso do cliente de vocês também, que com certeza eles estão super aptos, nós estamos aí para responder também. Bora lá. Bom, então aqui, introdução aos fluxos. Gente, a gente não poderia deixar de falar da nossa metodologia de recorrência, né, que é o inbound marketing. A ideia é que a gente possa trabalhar ali com algumas ofertas, né, para geração de novos leads. Então, a gente trabalha com conteúdos, iscas digitais, que a gente vai criar visando atrair essa galera para dentro do nosso RD Station Marketing. Após essa fase de atração, a gente vai, então, criar uma cadência de relacionamento com esses leads,
e já iniciar um processo de qualificação, né, desse pessoal, visando ganhar escala, né, na qualificação e também automatizar todo esse processo, com o objetivo final de gerar ali as oportunidades de venda. Então, a ideia é reproduzir esse ciclo aí de forma bem contínua, né, ao longo do tempo. E no webinar de hoje a gente vai ver como as automações elas entram em vários momentos aí dentro desse ciclo. Bom, então aqui o que é um fluxo de automação, né? Como é que ele funciona e qual que é a diferença dele para o e-mail marketing? Isso é uma dúvida bem comum, tem muito cliente aí que trabalha só com e-mail marketing, outro só com automação. O intuito é que a gente mostrar que são duas estratégias diferentes, né? E que duas muito úteis aí que a gente precisa trabalhar, tanto que elas estão ali de formas separadas também na recorrência, né? Os dois são muito importantes. Então, aqui a gente vai explicar um pouquinho o que é cada um. O fluxo de automação, ele não necessariamente ele é uma automatização dos e-mails. Então, pode ser uma automatização de qualquer processo que você queira fazer a partir de alguma ação do lead, né? A gente vai explicar isso mais na prática, mas basicamente, você pode tanto enviar um e-mail a partir de uma conversão que ele faz, quanto marcar como oportunidade, alterar o estágio do lead, então alterar o dono do lead, notificar alguém. Então, várias ações que você quer que aconteçam em recorrência ali, né, de uma forma automática. Então, a gente diz que o fluxo ele acaba sendo o outro braço aí para quem tem pouco tempo, a gente sabe que é uma coisa muito comum entre os nossos clientes, eu sempre digo isso, a maioria das pessoas, né, tem pouco braço, então vamos usar o fluxo a nosso favor aí também. Enquanto que o e-mail marketing é uma ação mais pontual, de ações, o e-mail é mais pontual, né? Então, eu vou explicar um pouquinho isso. Eu gosto de chamar e dizer que o e-mail marketing é aquele e-mail que ele tem uma data de validade, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos ali, enquanto que o e-mail de fluxo, ele já é um e-mail que ele, na verdade, ele pode ser enviado em qualquer data. Se eu enviar ele em julho, enviar ele em dezembro, tanto faz, o meu lead vai receber e vai fazer sentido. Então, aqui alguns exemplos, por exemplo, de e-mail marketing. Uma newsletter. Então, a newsletter você vai enviar em agosto, você não vai poder enviar em outubro, porque ela é de agosto, ela já está ali toda feitinha para as novidades de agosto. Então, a gente envia via e-mail marketing. Assim como promoções, datas especiais, né? Inclusive, mês do cliente esse mês, né? Então, assim, não tem nem desculpa para não ter enviado e-mail marketing ainda. Então, se você não enviou e-mail marketing, vai lá depois do webinar, já prepara, deixa já alinhado aí para amanhã já sair esse e-mail. Então, é bem importante manter essa comunicação. E também lançamentos, né? Algum lançamento que você vai fazer, seja de um e-book, de algum material rico, quanto de um produto. Enquanto que no fluxo, a gente nutre os leads, então são e-mails mais de conteúdo, é onde a gente trabalha oportunidade perdida, carrinho abandonado, autorresposta, né? E a gente sempre é bom lembrar que o e-mail marketing é importante porque nem, os nossos fluxos não são eternos, né? Então os leads uma hora eles vão sair do fluxo. E aí, você não vai se comunicar com eles, ele não vai receber uma comunicação sua, então é importante a gente atrelar as duas estratégias, tá? Então, aqui, só explicando, né, iniciando ali o que é um fluxo, como que a gente escolhe a condição de entrada desse fluxo. Então, a gente sempre tem 3 condições de entrada. A primeira telinha que a gente vê quando cria ali um fluxo de automação. Então, essas 3 condições, a primeira delas é quando o lead realiza uma conversão. Então, é a primeira, já, até que está ali, ó, o lead realizou uma conversão no evento do e-book. Então, no caso, o lead foi lá e converteu no pop-up de newsletter, ele preencheu um formulário, qualquer conversão que ele tenha feito. E essa é uma condição de entrada que permite que o lead percorra mais de uma vez essa automação também. Então, toda vez que ele baixa o e-book, ele recebe um e-mail de autorresposta, por exemplo, tá? Entrar em lista de segmentação. Então, ela é usada quando a gente quer que apenas alguns determinados leads de uma segmentação percorra esse fluxo. Aí eu coloquei de exemplo ali os leads que são da cidade de Florianópolis. Então, eu quero mandar um guia das praias de Floripa. Então, eu vou mandar só para quem é de Floripa. Então, eu crio essa segmentação, envio esse guia via fluxo de automação. Lembrando que se em algum momento esse lead sai ali da segmentação, enquanto ele está percorrendo o fluxo, ele não vai sair do fluxo, tá? Então, ela é uma condição de entrada do fluxo. E sem condição de entrada também, que daí é quando a gente quer ou barrar a entrada de leads também desse fluxo, né? Tipo, quero encerrar aqui, ou então quando eu vou fazer com que o lead venha do fluxo A para o fluxo B. Então, a condição de entrada desse fluxo é a saída de um outro. Isso a gente vai explicar um pouquinho ali nas ações, mas a gente usa nessas ocasiões. Então, o lead saiu ali do guia de praias de Floripa e ele vai entrar agora em um que vai divulgar as praias, os hotéis da cidade, por exemplo. Então, a gente pode criar um fluxo nesse sentido, tá?
Bom, gente, então depois de definir essas condições de entrada, a gente chega a hora de programar quais as operações que serão executadas dentro do nosso fluxo de automação, que são justamente as ações. Então, vocês encontram ela ali na parte esquerda, né, da tela do fluxo, assim como todos os nossos editores, ele vai ser também de clique e arrasto, então a gente vai selecionar a ação e arrastar ela para inserir dentro do fluxo, e ela vai permitir condicionar ações de acordo com o comportamento do lead. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas ações agora. Pode passar, Jess. Bom, a primeira ação que a gente vai ter é a ação de enviar e-mail. Tá? Então, toda vez que eu quiser mandar um e-mail para um lead dentro de um fluxo, eu vou utilizar, então, essa opção. Após o envio do e-mail, eu tenho também ali duas opções de espera. Tá? Então, a espera eu vou colocar para que o lead respeite ali um tempo, né, de espera, no qual eu vou determinar, antes dele avançar para a próxima ação. Se eu colocar apenas esperar, eu vou conseguir programar dias, horas e minutos. Se eu colocar esperar e agendar horário, eu vou conseguir programar um dia específico e um intervalo de horas ali específica também. A próxima ação é de esperar e agendar data e hora. Gente, essa ação acabou de sair do forno, tá? Novidade aí na RD Station de vocês. A gente consegue programar uma data e um horário específico para o envio de comunicações ou de alguma ação dentro do fluxo, tá? Inclusive, a gente lançou ali um artigo onde a gente usa essa ação específica para lembretes de evento. Então, se eu quiser fazer um fluxo, né, para um evento, pode ser presencial, pode ser online, que eu vou lembrar o lead, né, para acessar a sala, enfim, até para lembrar da participação do evento em si, eu posso programar algumas datas, então, para envio dessa comunicação, e depois do evento eu também consigo programar algumas ações ali também de forma automática. Temos também a opção de dividir o caminho por segmentação. Essa ação é bem legal, gente. A gente está condicionando o caminho que o lead vai percorrer a partir de uma segmentação. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que a gente queira, em um fluxo ali que já tem alguns e-mails, a partir do segundo e-mail, eu quero selecionar bairros específicos dentro de uma cidade. O primeiro passo é criar a segmentação que eu vou utilizar como regra. Então, por exemplo, eu criaria uma segmentação com cada bairro de Floripa. Então, eu vou usar essa opção de dividir o caminho por segmentação. Qual que é a lógica dela? Se o lead ele faz parte daquela segmentação, ele vai para um caminho, vai para o caminho do sim. Se ele não faz parte, ele vai para o caminho do não. E assim por diante, tá, gente? Então, é bem legal utilizar essa ação ali para a gente condicionar a partir de uma segmentação, que como vocês sabem, né, a segmentação ela abrange aí várias opções de critérios ali diferentes. Vamos para a próxima. A gente também consegue fazer essa divisão do caminho a partir da ação que o lead vai ter dentro daquele e-mail. Tá? Então, toda vez que eu utilizar dividir caminho por e-mail do fluxo, eu posso condicionar o caminho que ele vai seguir a partir da abertura dele, daquele e-mail, do lead, né, daquele e-mail, ou também a partir do clique. Então, se ele abrir um e-mail X, ele vai para um caminho. Se ele não abriu, ele vai para outro. E como a gente tem, né, ações que vão dividir o caminho em alguns momentos, a gente pode até usar várias divisões ao mesmo tempo, eu também tenho a opção de unir o caminho. Tá? A gente já vai dar um pouquinho mais de exemplos ali nos próximos slides com alguns casos de uso, mas a ideia é que toda vez que eu divido o caminho, eu tenho a possibilidade de fazer uma união. A gente também tem a ação ali de adicionar o lead ou remover o lead a outro fluxo de automação que esteja ativo. Então, eu posso condicionar isso também, né, a partir da ação do lead, eu consigo mandar ele para um fluxo ali específico ou remover ele de um fluxo caso ele tenha alguma ação dentro da automação. E eu também posso trabalhar com tags, né? Eu posso adicionar ou remover tags dentro do meu fluxo. Às vezes fica difícil a gente conseguir mapear alguns critérios ali para agrupar os leads, e a tag vai nos ajudar nisso. Então, eu posso utilizar a tag para fazer marcações do meu lead dentro da própria automação, e aí depois, via segmentação, eu consigo agrupar todo mundo que tenha ou que não tenha aquela tag. Vamos para o próximo. Bom, aqui a gente tem algumas ações que eles vão ajudar bastante no gerenciamento da base, tá, gente? A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Eu consigo marcar o lead ou desmarcar ele como uma oportunidade, tá? Então, a partir, por exemplo, de uma ação de clicar em um link de e-mail ou até mesmo de fazer parte de uma segmentação, eu consigo atribuir
essa marcação de oportunidade, e essa marcação vai atualizar o nosso dashboard, né? A gente tem no dashboard o funil de vendas, né? Com as etapas ali de visitantes, leads, oportunidades e vendas. Essa opção de marcar como oportunidade na automação, ela vai automatizar a marcação também no nosso funil. Também temos a ação ali de alterar o estágio do lead. Essa ação ela permite que a gente mude o estágio do lead para lead qualificado ou cliente. E eu também tenho a opção de marcar venda. Então, se eu já consigo mapear, né, a partir de uma ação do lead, que ele comprou algo de fato, se eu tiver, por exemplo, no meu e-commerce, né, o mapeamento dessa informação, ou se, por exemplo, vocês estiverem no CRM, uma integração com o CRM, e o vendedor dá um ok ali que o lead ele teve uma venda, eu posso usar a opção de marcar venda também para atualizar o nosso funil ali no dashboard. Temos aqui também algumas opções de notificação, tá? Então, a primeira ação ali de notificar e-mail, eu vou inserir para colocar ali algum e-mail no qual eu vou notificar aquela pessoa que aquele lead está passando por aquele caminho. Então, a ideia é eu mandar um link para o e-mail que eu vou programar, que eu vou deixar ali no meu fluxo, para avisar toda vez que um lead passar por aquele caminho, atender, né, aquelas condições a partir daquele caminho. Nessa ação de notificar e-mail, eu posso selecionar um e-mail que não necessariamente a pessoa precisa ter acesso ao RD Station Marketing, tá? Ela vai mandar um link público do lead e aí a pessoa consegue ver mesmo sem ter acesso à nossa ferramenta. As três outras ações ali em relação a dono do lead, a gente pode usar em alguns cenários, mas mais comumente usada ali para a gente notificar ou alterar ou ainda distribuir um lead para alguns vendedores, tá, gente? É legal a gente ter atenção aqui em alguns pontos. Para que o lead tenha acesso, para que eu consiga atribuir um dono do lead, se vocês não utilizarem algum CRM, aí nesse caso específico, a pessoa, o vendedor, ela precisa ter acesso ao RD Station Marketing, tá? Quando vocês forem lá em usuários, tem um perfil de acesso que é de vendedor, e aí eu já consigo fazer uma distribuição, né, para o time de vendas, utilizando ali a opção de atribuir dono do lead, ele vai distribuir de forma aleatória. Alterar dono do lead, eu altero de um vendedor para outro, e aí o notificar dono do lead é quando eu vou mandar um e-mail para esse cara, para o dono do lead, para o vendedor respectivo, avisando que ele tem ali uma notificação. Se vocês utilizarem também o RD Station CRM, né, que é o nosso CRM, essa atribuição ela pode ser realizada e ela é integrada de forma automática. Então, não necessariamente eu precisaria dar acesso ao marketing para o meu vendedor, tá, gente? Vamos para a próxima. Bom, temos as duas últimas ali, que é enviar para a URL de integração. Então, quando eu quiser que o RD Station se comunique com alguma outra ferramenta, né? Por exemplo, vamos supor que vocês tenham ali uma ferramenta de qualificação, de pré-vendas, por exemplo. Eu posso, então, mandar o lead para essa ferramenta através da integração. E aí, quando eu utilizar essa ação, eu vou colocar ali o token de integração para envio desse lead para o sistema aí de destino, né? E também tem a opção de seguir no Twitter, né? Então, caso vocês usem essa rede social, é uma opção legal para a gente utilizar também no fluxo de automação. Agora a gente vai falar um pouquinho, então, dos tipos de fluxo, né, de automação, usar um pouco mais na prática essas ações aí que o Vini explicou. Então, aqui, quando a gente entra nos tipos de fluxo, o mais comum, o mais simples e aquele que a gente fica falando para vocês ativarem é o de autorresposta. Por quê? Da mesma forma que a gente espera, né? Vocês se inscreveram aí no webinar, tudo, a gente espera uma resposta, a gente espera um lembrete. Quando a gente se inscreve em qualquer coisa, a gente espera que a gente receba um e-mail dizendo, olha, tá tudo certo, você se inscreveu, né? Então, quando a gente não recebe esse e-mail, até gera uma frustração ali, a gente não sabe se está certo o e-mail, e o nosso cliente é a mesma coisa. Então, quando vocês criarem um e-book, vocês ativarem um pop-up, é muito importante que a gente tenha um fluxo de autorresposta. E ele serve justamente para isso, para a gente enviar um e-mail automático para todos os leads ali que converteram em alguma ação, por exemplo, ou estão em alguma lista de segmentação. A gente pode usar até para compra, né? O lead comprou, se agradece. Então, é muito legal. Então, a gente adiciona ali uma espera de 1 minutinho, 1 a 5 minutos, só para realmente dar uma forçadinha ali no sistema, né? A espera do sistema. E aí, já envia o e-mail em seguida de acordo com uma conversão, tá? Ou uma segmentação.
Bom, a gente também tem alguns fluxos de gerenciamento da base, tá? Então, nesses fluxos, não necessariamente eu vou precisar mandar e-mail, por exemplo, eu posso utilizar apenas para atualização ali do meu funil. Ele é utilizado em algumas situações, tá? Justamente para atualizar o funil de marketing, então, como a gente viu, a gente consegue mudar o estágio do lead, para envio de oportunidades para o time comercial, e também para marcação de vendas, né? Nos casos em que a gente tiver as vendas ali para a gente marcar. Vamos ver o primeiro deles, que é para atualização do funil. Bom, aqui a gente tem a possibilidade de alterar o estágio do lead. Tá? Então, basicamente, eu posso pegar, por exemplo, criar uma segmentação de todo mundo que atende às regras, né, às condições que eu vou programar para que aquele lead seja qualificado. Então, o primeiro passo é criar a segmentação. Vou criar a segmentação do que eu vou considerar na minha base como qualificado. Então, eu crio uma automação colocando essa segmentação como entrada. É sempre legal a gente colocar ali os 5 minutinhos de espera. Acho que vocês perceberam isso nos exemplos que a gente está fazendo. E 5 minutinhos é para processamento ali das informações. E eu já vou incluir a opção alterar estágio do lead. Então, ali eu já consigo marcar esse cara como qualificado. É o nosso funil de vendas. O funil padrão é o visitantes, leads, oportunidades e clientes. Porém, você também consegue habilitar a etapa ali de qualificado. Então, a gente também tem a opção de marcar essa etapa via automação. O próximo exemplo é para marcação de oportunidade. Então, gente, não deixem de utilizar, né? Acho que isso a gente usa bastante até para que vocês, como profissionais de marketing, né, que eu acredito que a gente tem vários aqui, possa comprovar o trabalho de vocês, a qualidade dos leads que a gente está gerando. Então, o primeiro passo também é definir o que eu vou considerar como uma oportunidade. Eu vou fazer isso via segmentação. Então, na segmentação, eu vou configurar o que vai ser uma oportunidade. Posso colocar ali o lead scoring, os perfis A e B, ou leads que converterem em formulário de contato, enfim. E aí, a partir dessa segmentação, eu já posso criar uma automação usando a segmentação como entrada, tá? Aí nesse GIF vocês estão vendo ali exatamente o passo a passo. Eu posso colocar ali a segmentação como entrada, também colocar uma espera de 5 minutinhos e utilizar a estrelinha para fazer a marcação da oportunidade. Se vocês, por exemplo, quiserem unificar e criar uma única automação para marcar todas as possibilidades de oportunidade, eu também posso usar mais de uma condição de entrada. Então, se eu já tenho direto o evento do formulário do site de contato, por exemplo, ou solicite orçamento, e eu também tenho, vamos supor, um e-mail já de fundo do funil, que eu vou ter um link ali de fale com um especialista. Eu posso unir ambas as possibilidades para fazer em um único fluxo a marcação automática de oportunidades, né? Como eu disse, ela já vai atualizar ali o estágio do lead no funil. E um detalhe que eu acho que é importante trazer, essa marcação de oportunidade, ela pode ser utilizada como gatilho, tá? Para integração do nosso sistema com um CRM, tá? Então, se vocês utilizarem um CRM, é bem provável que para fazer a integração a gente configure algum gatilho, né? Uma regra para que eu mande o lead do marketing para o CRM. E na maioria deles, essa marcação ela vai ser esse gatilho para mandar o lead para o comercial. Até um adendo, isso que o Vini falou de deixar as oportunidades em um fluxo só, é bem interessante para vocês, com o tempo vocês vão criando vários fluxos, aí até vocês encontrarem que fluxo está marcando oportunidade, dá um trabalhão. Então é legal a gente centralizar isso dentro de um fluxo, para vocês saberem, né, quando vocês quiserem mudar essa régua, já está ali naquele fluxo específico, viu? Mais uma dica de uso. Perfeito. Bom, a gente também tem como mandar os leads para o comercial via e-mail. Então, é naqueles casos em que vocês não têm um CRM, eu consigo utilizar aquela ação de notificação por e-mail. Na verdade, se vocês observarem nesse exemplo, eu criei ali uma segmentação com todos os critérios que eu considero como uma oportunidade, coloquei ali uma espera, eu marco como oportunidade, porém, sem integração com o CRM, eu vou usar ali notificar e-mail. Então, assim como eu falei lá atrás, essa ação, ela vai mandar um e-mail para esse e-mail que a gente inserir, tá? Aí você vai digitar mesmo um e-mail para o qual a gente vai mandar as informações e vai nesse e-mail um link público do lead. Então, a pessoa não precisa ter acesso ao RD Station, seu vendedor, no caso. A gente já manda para ele um link com todas as informações ali da timeline do lead, né? Da linha do tempo ali do lead, com as ações, e-mails que ele abriu dentro desse link. Também temos aí a oportunidade de trabalhar com o envio dos leads para o comercial utilizando as ações de
distribuir ou atribuir o dono do lead, né, ou alterar o dono do lead. Então, aqui, gente, é importante a gente ter atenção, né, com a questão do gatilho de marcação de oportunidades. Então, se vocês forem utilizar notificar dono do lead, alterar dono do lead e também for utilizar a marcação de oportunidade, sempre a gente vai marcar a oportunidade depois de alterar o dono do lead, beleza? Então, eu vou primeiro ou distribuir de forma aleatória, né, os leads dentro de uma equipe de vendedores, ou, por exemplo, alterar o dono de um lead. Eu posso já notificar esse cara e, no final, eu vou marcar como oportunidade para que funcione corretamente, para que ele consiga distribuir ali corretamente o dono do lead, tá? Como eu falei, acho que até já antecipei ali a observação que está ali embaixo. Se vocês tiverem um RD Station CRM, ele já puxa os donos, os vendedores que você cadastrou no CRM, tá? Então, nesse caso, se você apenas colocar ali a alteração do dono do lead e marcar como oportunidade, ele já vai direto para o vendedor que a gente marcou na automação do RD Station Marketing. Bom, a próxima aqui seria um caso de uso para envio de alguns leads para outras ferramentas via integração. Então, primeiro passo é definir os critérios, né? Quais leads que eu vou mandar. Então, eu defino ali os critérios nas condições de entrada. Vou colocar a nossa espera ali de 5 minutos também. E eu já posso usar direto a opção de enviar para o URL de integração. Todas as ferramentas que possuem uma API, eles vão ter um token, né? E aí, esse token que a gente vai colocar dentro dessa ação de enviar para o URL de integração, para que o lead vá do RD Station Marketing para o CRM ou qualquer outra ferramenta aí de destino, beleza? Bom, e agora falar um pouquinho dos fluxos de nutrição, jornada de compra, que a gente sabe que é uma dúvida também aí bem recorrente, né? Então aqui, quando a gente está falando de jornada de compra, até para a gente alinhar expectativas, a gente não vai entrar muito no que é um e-mail de topo, o que é um e-mail de meio de funil, porque essa é uma conversa longa, mas o especialista de contas aí de vocês vai conseguir ajudar, então recorram aí a ele. O que a gente vai fazer agora é justamente explicar, tem o meu e-mail pronto, como é que eu monto isso? Como que eu faço isso dentro do fluxo? Porque é uma dúvida muito comum, né? Então, aqui a gente vai explicar e eu já coloquei aqui uns primeiros pontos que são dúvidas bem recorrentes. Primeira, quanto tempo ou quantos e-mails que eu tenho que usar no meu fluxo de nutrição, né? Então, isso vai variar muito de acordo com o teu ciclo de vendas. Então, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, o ciclo de vendas é muito curto. Você bota um produto no carrinho, né, e compra. Então, se é um produto mais simples, então a gente não está falando de uma venda complexa. Então, isso a gente vai geralmente trabalhar mais o fundo do funil, tentar recuperar carrinho, a gente tem ações ali mais pontuais. Enquanto que a gente tem clientes, por exemplo, que tem um ciclo de venda de 1 ano, de 3 meses, 6 meses. Então, esse ciclo, esse fluxo, ele precisa atender a todas essas etapas. Então, aqui é muito importante um alinhamento com o marketing e comercial para entender quais são as etapas que esse lead passa no teu comercial. Como que você pode montar um fluxo para diminuir o teu CAC, para diminuir esse tempo que o teu lead vai ficar ali, né, na venda, a gente se antecipar as dúvidas que ele tem, a gente se antecipar essas dores, trazendo soluções, gerando autoridade no assunto. Então, o teu fluxo, se a tua venda ali ela tem 90 dias, o teu fluxo vai durar 75 dias, 80 dias. Então, a gente vai ter ali muito o fluxo por duração e não por número de e-mails, e sim qual período que essa pessoa vai ser nutrida, tá? E aí aqui a gente pode ter alguns tipos de fluxo de nutrição. Vou explicar alguns aqui para vocês, mas a gente pode ter um fluxo completo. Então, o mesmo fluxo com topo, meio e fundo, que é usado para ciclos menores mesmo, né? Ele é mais simples. E a gente também vai ter fluxo separado. Então, a gente vai ter um fluxo só com e-mail de topo, outro só com e-mails de meio e outro só com fundo. Então, esse a gente costuma usar até para jornadas mais longas, para ficar menos confuso, né? A gente não abrir aquele monte de fluxo todo ramificado, a gente não consegue nem se encontrar lá dentro. Então, é bem importante aqui a gente entender o que vai combinar melhor com o teu modelo de negócio, o que vai se adaptar melhor, tá? Então, aqui passando para o fluxo completo simples, tá? Então, se vocês observarem aqui o GIF, ele é um fluxo que ele vai ter um e-mail de topo, meio e fundo de funil.
a partir de uma conversão, então vou enviar uma autorresposta, vou esperar um tempinho, envio o e-mail de topo, espero mais 3 dias para o RD ficar pensando se aquele lead abriu o e-mail. Então, essa espera de 3 dias que tem aqui é o tempo de processamento do RD. Então, o que o RD vai pensar? Se dentro de 3 dias o meu lead abriu esse e-mail, aí eu vou mandar o próximo depois de tantos dias. Então, o tempo ele tem que estar em cima dessa divisão de abertura de e-mail e depois ali no caminho do sim, tá? Então, se o teu lead não abriu o e-mail, ele vai sair do fluxo. Por que é importante a gente ter essa divisão de caminho? Porque a gente está criando uma jornada. Se o teu lead recebe um e-mail atrás do outro, ele recebeu o primeiro, o segundo, ele pode abrir só o terceiro. Ele não passou por uma jornada de compra, ele abriu um e-mail de fundo de funil. Então, se a gente faz assim, os leads que chegam lá no último e-mail são leads muito mais qualificados, muito mais quentes, porque eles passaram pelo topo, pelo meio e pelo fundo do funil. Então, a gente consegue ter isso de uma forma mais complexa, tá? Jéssica, o que eu faço com o pessoal que sai do fluxo, foi para a perninha do não abriu o e-mail? Então, assim, primeiro passo, vamos criar a perninha do sim para quem tem interesse. E aí, aqui a gente tem um fluxo mais complexo, tá? Que é onde a gente tem o caminho do sim e o caminho do não. Vocês podem reparar aqui, ó, que já no primeiro eu vou colocar um topo, reconhecimento do problema. Se o meu lead abriu da mesma forma, ele vai seguir para o meio ali. Então, espera um dia, recebe o e-mail do meio do funil. Caso ele não abra esse e-mail, ele vai receber um segundo e-mail de topo de funil. E esse e-mail pode ser o mesmo e-mail com um assunto diferente, se fizer sentido, né? Uma campanha de repique, ou pode ser a gente explorando uma segunda dor desse cliente, desse lead. Por quê? Cada um compra um produto por um motivo diferente, né? Você pode ter assinado o RD porque você queria gerar mais venda, o outro porque queria gerar autoridade no assunto. Então, cada um vai ter uma dor, diminuir o CAC. Então, aqui nessa primeira etapa, a gente vai explorar essas dores. E a mesma coisa. E aí, caso o meu lead abra esse e-mail, ó, eu uso ali a função de unir caminhos. Então, se ele abrir o segundo e-mail que eu mandei, eu vou unir o caminho com aquela espera do outro e-mail que ele vai receber do fundo. Então, a gente trabalha essa união de caminhos. Né? Então, assim, se vocês tiverem dúvida na montagem desse fluxo, gente, falem aí de novo com o especialista de contas de vocês para montar, mas não é tão difícil quanto parece, não é esse monstro todo, vocês vão ver depois. O primeiro vai ser um pouquinho mais difícil, mas vocês vão conseguir fazer. E ele, como eu falei, ele é um segundo braço aí para vocês, então a gente vai ter os leads sendo nutridos de uma forma automatizada, sem que vocês precisem ali fazer esse processo manual, tá? Bom, passando aqui, a gente vai ter os fluxos separados, tá? Então, aqui a gente tem um fluxo de topo de funil, ó, só vai ter reconhecimento do problema. Então, a gente tem uma autorresposta e reconhecimento do problema. Aqui a gente vai precisar de uma ajudinha, a gente vai precisar da ajudinha do lead scoring, né? A gente vai começar a usar o lead scoring. Não vou também entrar super a fundo, né, aqui no lead scoring, mas só para eu explicar para vocês. Para a gente ter um fluxo separado, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar lá no lead scoring uma pontuação de 30 pontos, por exemplo, né? Eu gosto de trabalhar com 30 para topo, 300 para meio, 3 mil para fundo. Mas, se o teu lead abriu um e-mail aqui de topo de funil, ele foi lá e abriu, ele vai receber 30 pontos automaticamente. Então, eu vou lá, vou criar uma segmentação com todos os leads que tem mais de 29 pontos. Então, eu sei que ele abriu algum desses e-mails aqui, ou converteu no topo de funil. E aí, eu vou inserir ele no fluxo de meio de funil, ó, minha segmentação com leads que tem mais de 29 pontos vão entrar no meu fluxo de meio de funil. Novamente, se ele abriu algum e-mail, ele vai receber uma nova pontuação, né? E aí eu vou criar o meu fluxo de fundo de funil com uma pontuação maior. Então, meu lead tem que ter uma pontuação X para que ele entre no próximo fluxo. Então, ele tem que ter passado por uma etapa para que ele passe para a próxima. Tá? E isso é muito legal para vendas complexas, porque às vezes a gente entende que para uma venda complexa, o meu lead precisa interagir 3 vezes no topo do funil para passar para o meio, por exemplo. Então, você pode ir definindo essa regra com o uso do lead scoring. Então, conta aí com a gente para ajudar vocês a criar esse fluxo, tá? Vamos ver. Deixa eu dar uma Bom, esse slide aqui não atualizou. Bom, a gente trouxe também alguns fluxos para e-commerce, né? Os 2 principalmente que são mais utilizados, que são o fluxo de carrinho abandonado e uma sugestão de pós-venda, tá? Eu acredito que
o GIF não está carregando, mas probleminhas técnicos acontecem, depois a gente vai atualizar na apresentação para vocês. Mas o que é importante a gente saber para fazer um fluxo de carrinho abandonado? De acordo com a regra que a gente vai usar dentro do fluxo, eu preciso ter uma integração do RD Station com a plataforma de e-commerce, tá? Para que a plataforma de e-commerce, para que eu consiga trazer da plataforma alguns eventos de conversão, ou seja, para eu entender aqueles leads que abandonaram o carrinho e aqueles que finalizaram a compra, tá? São essas duas segmentações que a gente vai precisar criar. Então, quando vocês fizerem essa integração, tá? Ela pode ser realizada tanto de forma nativa quanto também via API. Para essa questão de integração, gente, por ser algo mais técnico, eu até sugiro vocês aí a procurarem a nossa central e também os gerentes de conta de vocês para apoiarem vocês a viabilizar essa integração. Mas, enfim, se eu conseguir, então, identificar todo mundo que abandonou o meu carrinho, e se eu conseguir identificar também todo mundo que finalizou a compra, acho que a lógica do fluxo ela passa a ficar bem mais simples. Eu vou começar com todo mundo que abandonou o carrinho, vai ser a nossa segmentação de entrada. Coloco ali uma espera. E assim, a ideia, gente, é fazer com que aquela pessoa que colocou o produto no carrinho e não comprou, que ela de fato compre. Então, a gente pode já mandar um e-mail 30 minutos depois, apenas lembrando a pessoa que ela deixou o produto no carrinho, tá? Depois a gente pode deixar ali uma espera, né? É importante sempre depois dos e-mails a gente colocar uma espera para dar um tempo do lead interagir com aquele e-mail e a gente vai usar aquela divisão por segmentação. Então, mandei um primeiro e-mail 30 minutos depois para todo mundo que abandonou o carrinho. E eu vou dividir a partir de quem já comprou. Então, assim, vamos lá, tentando trazer para vocês para facilitar a compreensão. Se o lead ele faz parte da segmentação de quem comprou, ou seja, ele recebeu o e-mail, lembrou que o produto estava no carrinho e efetuou a compra, ele vai para o caminho do sim. Então, ele já sai da nossa trilha, ou seja, o objetivo dessa nossa automação vai ser fazer com que ele compre. Então, se ele comprou, o caminho do sim, eu posso até adicionar uma tag, por exemplo, de venda efetuada, venda realizada, ou até mesmo posso até marcar a venda aí direto na automação. Caso ele não compre, a gente pode, então, mandar novamente um outro e-mail. A gente coloca ali mais ou menos 1 dia de espera, 2 dias de espera, talvez para tentar identificar o motivo pelo qual ele não comprou, né? Às vezes é o frete, às vezes ele encontrou outro produto no concorrente, às vezes é uma condição de pagamento que vocês não têm ali no e-commerce. Acho que é legal a gente tentar entender esse motivo e aí, após eu configurar, né, esse e-mail dentro do fluxo, eu vou de novo fazer a divisão do caminho para ver se ele faz parte da segmentação de clientes. Então, a ideia é usar aquela ação de dividir caminho por segmentação. Se ele faz parte da segmentação de quem comprou, ele vai para o caminho do sim, sai do fluxo. Se ele não comprou ainda, eu já mando um terceiro e-mail, aí eu, talvez com um cupom de desconto, enfim, algum incentivo ali um pouco mais efetivo para que ele compre, tá? Em relação a intervalo de tempo, é legal que nesse fluxo a gente tenha um tempo, pelo menos, máximo ali de geração de boleto, né? Então, quando eu emito um boleto, ele vale ali por alguns dias, né? É legal que esse fluxo tenha a duração total do prazo de vencimento desse boleto, tá? Inclusive, eu posso usar especificamente para boleto, tá? Para uma recuperação de boleto não pago. E aí, o próximo fluxo, ele é um fluxo de sugestão de produto. Eu vi que até foi mandada uma pergunta ali antes da gente começar de fluxo de pós-venda. Eu também posso usar a mesma lógica, tá? Para pós-venda, tá? Então, não necessariamente precisa ser de e-commerce. Nesse caso aqui, quando a gente está falando de e-commerce, eu consigo mapear exatamente o produto que o lead comprou através dessa integração com o e-commerce, tá? Então, esse é um pré-requisito para a gente conseguir fazer esse fluxo. Eu preciso saber qual produto que o lead comprou. Tá? Via integração a gente consegue isso. Então, eu vou criar uma segmentação de todo mundo, por exemplo, que comprou um produto de uma determinada categoria. E essa vai ser a minha condição de entrada para esse fluxo. E aí, então, eu já posso esperar ali um tempinho maior, né? A pessoa acabou de comprar. Posso mandar, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, posso mandar até para ela dar um feedback, né, acerca do site, acerca do produto, e alguns dias depois já mandar um outro e-mail ali com uma sugestão de compra. Então, geralmente as pessoas que compram esse produto, compram também outro produto, enfim. Aí esse copy, né, fica aí a critério de vocês, mas é legal a gente usar gatilhos mentais, enfim, técnicas, né, para incentivar de fato ali o lead finalizar a compra.
e é um fluxo simples. Então, basicamente, eu estou atrelando ali esse fluxo, né, a exatamente um produto que ele tenha comprado dentro do meu e-commerce. Se vocês conseguirem mapear, por exemplo, um serviço ou qualquer outro tipo de compra, tá? A gente consegue fazer isso no pós-venda sem necessariamente ser um e-commerce, tá, gente? Então, a gente pode fazer um fluxo de pós-venda, selecionando, então, como entrada todo mundo que já comprou e já programando ali alguns e-mails justamente para manter o relacionamento com esse lead com foco na recompra, né? Com foco em fidelizar esse cara aí, esse cliente. Bom, tá, agora a gente já criou fluxo de jornada, já, né, de carrinho abandonado, e a gente vai analisar esse fluxo para entender aí como que a gente sabe se esse fluxo está funcionando, se está bom, se não está. Então, aqui eu botei aqui algumas telinhas para a gente dar uma olhada da análise do fluxo. Então, esse aqui é um fluxo de exemplo que a gente criou especialmente aqui para o webinar, então colocamos ali alguns leads passando nesse fluxo para eu apresentar para vocês. É o fluxo que eu mostrei, aquele mais complexo, com sim e não. Então, aqui a gente pode ver, ó, que na parte de performance, esse fluxo aqui, ele não necessariamente precisa estar marcando oportunidade para que as oportunidades sejam marcadas aqui. Isso aqui, na verdade, quer dizer que enquanto o teu lead estava no fluxo, ele foi marcado como oportunidade. Então, você consegue calcular o ROI desse fluxo. Então, você consegue entender, por exemplo, se no meio ali daquela jornada que você fez, aquela recuperação de carrinho, se surtiu algum efeito. Se o teu lead voltou a ser uma oportunidade, ou ele voltou a ser uma venda, né? Ou gerou uma venda, ou ele foi qualificado. Então, aqui a gente entende isso. Então, a gente pode ter um fluxo lá marcando oportunidade e um fluxo de nutrição. A partir do momento que o teu lead é marcado como oportunidade, a gente pode configurar ali a saída desse fluxo para isso, para que ele realmente saia do fluxo quando ele é marcado como oportunidade. Isso também é um ponto ali que é importante a gente sempre ver. Ele coloca ali algumas condições de saída, né? Tanto marcação de oportunidade quanto conversão. Então, por exemplo, o lead marcou uma venda, a gente bota lá, lead converteu na marcação de venda, e aí ele sai do fluxo, mas a gente tem esse número aqui, ó, entendemos que teve um resultado. Tá? Aqui a gente já vai ver como que foi a interação dos leads com o fluxo em relação aos e-mails. Então, eu vou ter aqui gráficos, né, de interação desses e-mails. Vou ter o total de entrega desde o primeiro até o último ali, ó, o topo, quem recebeu e-mail do topo, quem recebeu e-mail de e-mail ali. Então, a gente vai ter essa noção e aí quando a gente clica no e-mail, a gente consegue aqui ver a performance dele com alguns dados adicionais, né? Se teve descadastro, se teve hard bounce, então aqui a gente consegue ver isso, onde é que foi o clique, em que botão que foi esse clique. Então é bem bacana a gente ver isso e no final a gente vê a performance do e-mail geral, né, do fluxo. Então, 12 e-mails entregues, qual foi o percentual, a média de percentual desse fluxo, tá? Então, ver de cada e-mail e no final ali ver separadinho por o total do fluxo. E é aqui onde a gente analisa se teve spam ou descadastro dos e-mails, então se alguém se descadastrou a partir de algum e-mail do fluxo, ou se o teu e-mail foi colocado no spam, tá? A gente não consegue ver se o e-mail já foi para o spam, mas a gente consegue ver se a pessoa marcou como spam, tá? E bounces e descartes, então se a pessoa excluiu o seu e-mail ou se é um bounce, né? Um hard bounce é um e-mail que não existe, então a gente consegue identificar se tem um hard bounce. Então aqui a gente tem essas taxas. E, por fim, a gente tem a parte de atividades. Então, aqui a gente pode ver em tempo real as ações dos leads no fluxo. Então, a gente consegue ver ali, ó, o lead que acabou de abrir o e-mail, se o lead está na espera desse e-mail, aonde que ele está, tá bom? Então, aqui nessas análises é bem tranquilo aqui vocês darem essa olhadinha aqui. E aí, aqui para o final, a gente vai falar um pouquinho das regras gerais e boas práticas, então, para depois responder, né, algumas perguntinhas. Ótimo. Bom, gente, assim, acho que a melhor forma de aprender é na prática, então já sugiro que vocês abram ali um novo fluxo para testar, né, algumas questões, algumas ações ali que vocês viram aqui no nosso webinar. E aí, só uma dica relevante, gente, antes de vocês ativarem o fluxo, é importantíssimo dar uma revisada, tá? Em todas as ações, em todos os e-mails também, porque assim, uma vez que a gente ativou, tá? Se os leads que estão ali na condição de entrada, se a gente já tiver leads ali, por exemplo, usando uma segmentação, eles já vão entrar no fluxo. Então, a gente tem duas opções de botão, tá? Então, ali tem salvar e sair, salvar e ativar. Então, gente, testem à vontade, mas sempre salve e ativa, tá? Desculpa, sempre salva e sai antes de após fazer a revisão que vocês vão fazer aí a ativação.
Beleza? Um outro ponto aqui, caso a gente precise editar um fluxo que já foi ativado, se o lead estiver passando por uma ação, né, que acontecer antes do que foi modificado, ele já vai receber a versão atualizada, tá? Então, você tem ali um fluxo com 5 e-mails e o lead está no primeiro ainda. Eu vou lá, putz, coloquei uma coisa errada no último, vou mudar. Mudo, não tem problema. Quando ele chegar no quinto, já vai estar tudo certinho. Se ele já tiver passado por essa modificação, ou se ele tiver saído, aí realmente ele já vai ter recebido aí o e-mail da forma anterior. Tem ali a espera. Aqui também, Vinícius, lembrar que às vezes o fluxo ele já programa a ação seguinte. Então, se a ação seguinte já está programada, o lead também não vai receber essa modificação, tá? Então, isso vocês podem ver ali naquelas atividades do lead. Às vezes ele já passou pela ação e programou a próxima. Então, essa próxima está programada, ela não vai ser afetada pela tua modificação, tá? Perfeito, perfeito. Bom, também temos ali uma dica de utilizar sempre 5 minutinhos entre a entrada e a primeira ação, tá? Isso é importante para que o RD Station processe ali as informações. Esse é um detalhezinho aqui que pode ajudar bastante vocês. E na próxima a gente tem ali também a abinha de configurações, né? Inclusive foi uma pergunta que foi enviada. A gente consegue, então, primeiro, ali considerar finais de semana nas ações de espera. Então, se eu tiver uma espera de 7 dias, se essa opção tiver marcada, ele vai considerar sábado e domingo. Se eu não quiser considerar, se eu não quiser mandar e-mail no final de semana, é só eu desmarcar essa opção para que ele não considere, e considere ele de segunda a sexta. A segunda opção ali também é a questão de o lead passar pelo fluxo mais de uma vez, né? Vamos lá, se eu estiver utilizando uma segmentação como uma condição de entrada, obrigatoriamente esse lead vai passar uma única vez pelo fluxo, tá? Tanto que essa caixinha ali, ela fica desmarcada. Você não consegue desmarcar a opção ali, ó, de não permitir que o lead percorra esse fluxo mais de uma vez. Se for uma conversão, né? Ou seja, se eu tiver uma landing page, o lead ele pode converter mais de uma vez a landing page. Ou seja, ele vai poder passar dentro do fluxo mais de uma vez, desde que na aba de configurações, essa marquinha, essa caixinha ali, esse checkbox esteja desmarcado. Beleza? Bom, algumas boas práticas. Gente, o feito é melhor que perfeito. Esse é um mantra que a gente tem. Então, assim, é muito importante que a gente consiga, né, começar ali de fluxos mais simples, mas enfim, a ideia é começar a colocar a mão na massa, executar já, criar um fluxo ali inicial mais simples de autorresposta e aí passando ali para fluxos mais completos. Acho que é importante a gente executar ao máximo na ferramenta, até para que vocês entendam, né, o funcionamento ali dessa nossa feature. Dê preferência para uma abordagem personalizada, segmentada. Então, aqui a ideia é oferecer o produto certo para o lead certo. Então, se você, por exemplo, quiser fazer uma automação por produto, ótimo, eu posso criar, então, uma segmentação com todas as possibilidades ali de interesse daquele lead por um produto X, crio a minha automação, criei a automação para o produto X, depois eu posso duplicar toda essa estrutura e só ir modificando ali os critérios e e-mails para um outro produto. Tá? Então, sempre dê preferência ali para automações mais segmentadas. É legal também realizar testes ao longo das automações, visando otimizar os resultados. Então, beleza, vou criar ali meu primeiro fluxo de nutrição, né, com a jornada de compra. Crio ele, deixo ele rodando ali por uns 2 meses, analiso ali as minhas taxas, e eu posso mudar assunto, posso mudar ali a CTA no e-mail, colocar mais 2 meses para ter uma comparação daquilo que é mais efetivo, tá? Esse tipo de teste ele é legal. Crie uma automação de pós-venda, isso aqui eu acho que é essencial, acho que a fidelização é muito mais barato, né? A gente fidelizar um cliente do que captar, do que conquistar um novo. Então, gente, precisamos ter aí uma automação de pós-venda criada, tá? Então a ideia é, como eu falei, mandar um e-mail de satisfação, né? Manter aquecido esse relacionamento com a base. Tenha cuidado com o nome, com o e-mail do remetente, tá? Aqui dê preferência para colocar no remetente, isso também vale para e-mail marketing, tá, gente? O nome de uma pessoa, tá? Ele tende a ser mais aberto quando a gente tem um nome de uma pessoa e também o e-mail, né? Evitar aquele no reply, por exemplo, colocar um e-mail de fato que, caso o lead responda, eu vou conseguir ali receber a resposta e também dar uma tratativa. Crie fluxo de automação para as suas principais objeções de compra. Isso é essencial, gente. Isso tem bastante efetividade na qualificação do meu lead. Então, posso
puxar o vendedor ali, chamar ele para uma reunião e já listar todas as principais objeções que o lead tem, geralmente, quando ele está na abordagem, na conversa com o vendedor. Se eu me antecipar a isso e já trazer isso de forma automática, né, via fluxo, o lead que passar por esse caminho e for, eventualmente, levantar a mão para falar com o time de vendas, ele vai estar muito mais preparado já para essa conversa, tá? Então, é uma dica aí bem legal. E também atualize periodicamente o conteúdo de fluxos antigos, né? Então, como o fluxo ele vai ficar rodando ali por tempo indeterminado, enquanto estiver ativo, é importante sempre dar uma revisada, ver se está tudo certinho, os conteúdos estão atualizados. Beleza? Bom, pessoal, acho que só para a gente até complementar, a gente falou bastante de integração por aqui, né? Então, se você ainda não tem o teu CRM integrado, ou enfim, por algum motivo não conseguiu integrar, tenta importar esses leads para dentro do teu RD. Então, importa ali com uma tag clientes, tudo, para a gente poder criar uma segmentação e conseguir conversar com esses leads, já mandar um e-mail, já começar a nutrir também. Então, vocês podem fazer essa importação, por exemplo, uma vez por semana. Então, puxa as vendas da semana, cria uma comunicação na semana seguinte, tenta puxar campo de produto, a gente consegue combinar campo no RD. Então, para tudo aí tem um jeito, procurem o gerente de conta de vocês para ajudar nesse processo também, para manter a comunicação, a recompra, tá? E agora a gente vai para as nossas dúvidas, né? Então, Vini, não sei se você quer ler aí, já que eu tô com o slide aqui aberto. Vamos lá. Olha, tivemos várias perguntas, a gente vai compartilhar a apresentação depois. A resposta é sim, vamos. Então, vocês vão ter acesso a todos os exemplos. Geralmente, os GIFs estão com passo a passo desde o início da automação. Então, gente, aproveitem bastante aí o conteúdo. E no final, né, o próximo slide, ele tem vários links úteis ali com exemplos. Inclusive, tem ó, um exemplo de webinar, de como construir ali um fluxo para lembrete de eventos, né? Eu falei webinar, mas pode ser para qualquer tipo de evento. E também o fluxo de carrinho abandonado, a gente também tem um passo a passo ali na nossa central de ajuda. Então, essa é a primeira pergunta. Sim, vamos lá. A Viviane perguntou aqui, no fluxo de carrinho, também posso avisar que vou tirar o produto da reserva, voltar ele para a prateleira, por exemplo, porque os clientes fizeram um boleto para reservar e com esse o produto fica indisponível e eu deixo de vender para outra pessoa. Claro, gente, eu acho que isso é uma ótima estratégia, justamente, isso na verdade acho que é um gatilho mental de escassez e urgência, né? Então, eu acho que vai super válido usar esse tipo de copy aí para a gente conseguir gerar urgência para que o lead finalize a compra, né? Já que é o objetivo do nosso fluxo. E aqui é sempre importante também analisar a resposta que a gente vai ter disso, né? Então, quando a gente faz uma ação, analisa como que foi o retorno do nosso cliente e aí a gente vê se a gente replica essa ação, não replica, como que vai ser para o teu negócio. Então, sempre deixa o cliente também responder para você o que dá certo, o que não dá. A gente escuta muito isso, né? Isso não dá certo. Será que não dá? Vamos deixar o cliente falar para a gente? Então, dá para fazer esses testes sim, tá? Ótimo. A Nayara, ela perguntou aqui pra gente, na hora de criarmos uma segmentação, é possível já vir com uma tag automática dessa segmentação? Nayara, na verdade, a gente pode usar o próprio fluxo para inserir essa tag de forma automática, tá? A gente tem algumas outras possibilidades de inserir uma tag no RD Station. Por exemplo, quando você pesquisa na base de leads ali, você vai ter ali um menuzinho, um checkbox, que ele vai abrir todas as segmentações que vocês têm ali, né? Então, vamos supor que eu quero colocar uma tag e uma segmentação. Eu posso ir na base de leads, selecionar a minha segmentação. Eu vou ter ali ações, adicionar tag. Eu já estou colocando o tag em todo mundo. Mas trazendo aqui para o fluxo de automação, acho que fica até um pouco mais simples, tá? Você vai, então, criar a segmentação, você vai criar um novo fluxo, colocar essa segmentação como entrada e é só você usar a ação adicionar tag. Adicionei tag, coloca a tag que você quer, ativou e já era. Todos os leads daquela segmentação já vão estar com a tag que você inserir. Beleza? Vamos ver se temos mais aqui. Em uma venda complexa, com duração de aproximadamente 2 meses, um novo lead convertido em anúncio no Facebook poderia ser considerado como topo, meio ou fundo de funil? Olha, eu acho que nesse caso, gente, vai depender muito do que é o teu anúncio. Começa por aí. Se o teu anúncio for de topo de funil, for um e-book, for alguma coisa, o teu lead está no topo. Se o teu lead, esse assunto já for, né, mais de fundo de funil, se for uma campanha, teu lead está no fundo do funil. Lembrando que a gente pode usar o fluxo de 2 formas, tá? Tem, por exemplo, um lead que foi lá, converteu no fundo do funil, já entrou para você pelo fundo de funil, você foi, fez o contato e aí, beleza, não fechou a venda.
aí você pode voltar ele para o topo, nutrir ele de novo, tá? Então você pode fazer esse caminho inverso. Você não precisa, um lead que vem do fundo, a gente já manda para vendas, né? A gente não nutre ele, a gente manda para vendas. Então dá para fazer os dois caminhos, o caminho inverso também. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Como automatizar interações pós-venda? E-mail de boas-vindas, agendar a implementação. Bom, eu acho que é muito daquele exemplo que a gente deu ali, Luiz, tá, gente? O Luiz perguntou. É muito daquele exemplo que a gente mostrou, inclusive dos tipos, né, de pós-venda. É só você conseguir, Luiz, mapear todo mundo que é cliente, todo mundo que já comprou, tá? A gente pode fazer isso de várias maneiras. Até como a Jess falou, a gente pode importar para a base. Então, vou pegar minha lista ali semanal ou mensal. Todo mundo que é cliente, eu vou colocar numa planilha de Excel, eu importo para o RD Station e eu já crio uma automação cuja a entrada vai ser ali essa segmentação. Dessa forma, a gente já consegue estruturar ali um pós-venda e aí, em relação a conteúdos, né, como a gente citou, a gente pode ter ali, como você falou, e-mail de boas-vindas, se você já tiver um processo de onboarding, né, de implementação, eu também posso estruturar ali os intervalos de dias. Tudo isso é possível via fluxo de automação dentro do RD Station Marketing. Temos outra pergunta aqui da Karine. Ao criar fluxos de automação por interesse, quais ações tomar para que não corra o risco do lead entrar em mais de um fluxo? Ou seja, quais ações tomar para que o lead não percorra mais de um fluxo simultaneamente? Quer responder essa, Jess? Pode ser. Então, gente, ali a gente tem aquela opção, a gente mostrou, né? Ali a opção de remover o lead do fluxo. Então, a gente pode escolher ali se a gente quer remover o lead de um fluxo ou de todos os outros que ele está inserido, tá? Então, isso é uma coisa importante. Se vocês, por exemplo, têm 3, 4 fluxos de nutrição, ali dependendo do produto, e você não quer que o teu lead percorra, você pode deixar ele em um único fluxo. Porém, uma dica que eu também dou é que o lead ele só vai receber, quando a gente monta o fluxo daquela formato lead que ele só recebe o próximo e-mail quando ele abre o anterior, quando a gente monta dessa forma, a gente garante que se o teu lead não abrir um e-mail, ele não vai receber o próximo. Então, a gente também está enviando e-mail de acordo com o engajamento dele. Então, a gente pode, às vezes, manter o lead em 2 fluxos paralelos, se ele tiver essa condição, porque ele não vai ficar recebendo um e-mail atrás do outro, né, desesperadamente, sem abrir nenhum. Não, ele só recebe se ele abrir o anterior. Então, você pode até entender se isso faz sentido aí para o teu negócio, deixar o lead em 2 fluxos, ou então você pode usar aquela ação de remover. Bem na entrada, já você coloca, remove o lead dos outros fluxos e ele já começa a fazer as ações seguintes. Maravilha. Ótimo. Bom, eu acho que a última perguntinha, então, do dia, acho que vai para ti também, Jess. Ó, a Isabela perguntou como criar uma boa jornada de compra. Bom, Você já pessoal, respondeu, né? exatamente na jornada aqui, né? Mas assim, eu acho que para você criar uma boa jornada de compra, primeiro, você tem que entender bastante do teu negócio, entender qual o teu ciclo de venda. Se você não tiver muita certeza, a gente às vezes tem alguma noção. Começa pela essa noção que você tem e a gente vai aumentando isso, a gente vai adaptando, não tem problema. Mas entenda do seu negócio, entenda quais são as objeções do seu cliente, entenda quem é a tua persona, qual que é a dor que ela tem. Eu sempre costumo perguntar, qual que é o problema que o teu produto resolve. E geralmente quando eu pergunto isso, a pessoa já vem com a solução, né? Porque a gente ajuda a vender mais. Mas qual que é o problema? O problema é a falta de venda. Então a dor da pessoa é a falta de venda, né? Então é aí que a gente tem que atacar. O que a pessoa joga no Google, né, de problema? Então a gente começando a entender qual que é a dor dessa persona, tentando ajudar realmente, né, se propondo a ajudar esse lead a resolver o problema que ele tem e aí trazendo a decisão de compra. Então, acho que essa pergunta você pode trabalhar bastante aí também com o seu gerente de compras, ele pode te instruir bastante de como criar uma boa jornada de compra, mas eu acho que é bem essencial a gente pensar nesses pontos, conhecer o seu negócio, conhecer o seu cliente, quem ele é, conversa com o cliente fiel, sabe aquele cliente fiel que compra sempre, que é fácil de vender? Conversa com ele, tenta entender por que ele gosta do seu produto, por que ele fecha com você, quais os seus diferenciais. Então, isso também é muito bom e você pode replicar aí para os seus outros clientes e aí com certeza você vai começar a criar uma ótima jornada de compra. Ótimo. Até complementando esse ponto, Jazz, cada diferencial que você tiver no seu produto, ele vai gerar a ausência desse diferencial, ele vai gerar uma dor. Tá? Então, provavelmente você tem no seu site ali benefícios, né, ou diferenciais, e tem lá alguns pontos.
cada um desses diferenciais, se se o lead não tiver esse diferencial, ele vai ter um problema, ele vai ter uma dor. E é justamente nessa dor que a gente também pode ter uma abordagem ali nos copies aí do e-mail que a gente vai usar na nossa jornada de compra, beleza? Eu acho que é isso, Jess. Encerramos eu só queria comentar uma duvidinha que eu vi no início, que alguém mandou, que era como otimizar as vendas, como vender mais. E eu achei uma dúvida bem interessante, porque, assim, na verdade, todo esse aulão foi focado nisso, em como a gente vai desenvolver estratégia para nutrir melhor o seu lead e fazer com que você venda mais, gere mais oportunidades, né? Faz parte daquele ciclo inicial que a gente mostrou. Então, gente, a gente precisa ter lead entrando no fluxo. Então, a gente precisa ter uma boa estratégia de geração de leads. Então, vamos botar a campanha para rodar, vamos importar as bases que a gente tem aí, que estão guardadas para poder fazer gerar esses leads, né? Aí a gente vai nutrir esses leads que não estão no fluxo via e-mail marketing. Então, a gente sempre lembrar de mandar esse e-mail de forma recorrente e ter ali o fluxo ativo para poder nutrir os leads que não estão engajados, que estão frios, que não compraram, que não estão no momento de compra. Então, digamos assim, não tem receitinha de bolo, mas quando a gente faz ações recorrentes, o marketing digital é isso, a base dele é a recorrência. A gente manda um e-mail esse mês e um daqui a 3 meses, a gente já não tem recorrência. Então, a gente precisa manter uma cadência nas ações. Então, se eu puder dar uma dica aí para te ajudar, mantenha a recorrência nas suas ações e escuta a gerente de conta de vocês, que eu tenho certeza que esse é o objetivo, é fazer vocês venderem mais também, tá bom? Ótimo, o feito é melhor que perfeito, né, gente? É colocar a mão na massa aí, enfim. E aí, se precisarem de algum apoio, acredito que o gerente de vocês vai estar disponível aí para apoiá-los. É isso, Jess. Fechamos, pontualmente, às 18. Queria agradecer aí a participação de todo mundo. Como a gente falou, a gente vai mandar o material depois para vocês, tanto a gravação como também os slides, para que vocês possam acompanhar. E é isso, gente. Muito obrigada também. Um abraço e contem com a gente aí, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.